Oi, tudo bem com você? Neste vídeo vou contar para vocês como foi a minha aprovação no 27º Exame da Ordem, enquanto ainda cursava o 9º semestre da faculdade. Vou te passar algumas dicas de estudos, então fique comigo neste vídeo, vamos lá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Karen, eu sou advogada, pós-graduada em Prática Penal Avançada pela Faculdade da MASE. Neste canal eu falo com vocês a respeito da primeira e da segunda fase do Exame da Ordem e o Jobson fica com vocês falando a respeito de concursos públicos, notícias e informações. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Se gostar desse vídeo, deixe seu like aí para nos ajudar. Primeiramente, vou contar para vocês como era a minha rotina enquanto estudava para o exame. Bom, pessoal, eu fazia faculdade no período matutino, fazia estágio no Ministério Público no período vespertino, chegava em casa em torno das 19 horas. Para quem está na faculdade, sabe como é essa rotina, sabe o pouco tempo que a gente tem, não é mesmo? E como se não bastasse isso, ainda tinha o TCC para apresentar ainda no 9º semestre. Aqui eu quero deixar para vocês já uma dica em relação ao TCC. O meu TCC, o tema dele, eu procurei ver uma matéria que eu realmente me identificava, assim como procurei o tema mais fácil que existia para mim. Na verdade, nesse momento eu acho que a gente não pode ficar buscando cabelo em ovo ou querendo enfeitar muitas coisas, a gente tem que ir para o prático, fazer aquilo que é mais fácil, por exemplo, o tema mais fácil para poder se livrar logo do TCC, porque o nosso foco, na verdade, é o exame da ordem. Mesmo com toda essa rotina, eu tinha na minha cabeça que eu gostaria de me formar já aprovada no exame da ordem. Tanto é que na primeira oportunidade, já no 9º semestre, eu resolvi fazer o exame. Enfim, como eu estudei para esse exame? O primeiro passo foi descobrir como era a prova, quantas questões caíam, quantas questões eu precisava, quais as matérias eram cobradas, quantas questões era de cada matéria, e foi então que eu percebi que não teria tempo hábil para estudar todas as matérias que o exame exige. Foi então que eu parti para a estratégia, que foi verificar quais aquelas matérias que tinham mais questões, sem deixar de contar com a ética profissional, né? São 8 questões, 20% da sua prova, que não tem de forma alguma como você deixar de lado. Ou seja, a estratégia é separar realmente as matérias que caem mais, porque, infelizmente, 17 disciplinas você não vai conseguir estudar em pouco tempo. Falando agora sobre os meus estudos de fato, bom pessoal, eu assistia videoaulas no YouTube mesmo e algumas aulas que uma colega minha me passou. Eu tinha um livro do Pedro Lenza específico para a OAB. Aqui vai uma dica para você. Não se utilize, pessoal, de doutrina. É importante que você tenha livros voltados para a OAB. Se você ficar lendo doutrina, às vezes você se aprofunda em um tema que a OAB não cobra dessa forma. Então você precisa saber como a banca FGV costuma cobrar as questões no exame da ordem. Então por isso esqueça as doutrinas, esqueça o pensamento de um ou outro doutrinador. Você tem que saber como a FGV te cobra. Agora o que eu considero mais importante, então, mais do que assistir aulas ou ler o livro, eu acredito que a resolução de questões me ajudou muito. Principalmente, pessoal, aquelas questões comentadas. Assim, quando você erra a questão, você já consegue ver o que você errou, ou mesmo que você não erre, mas dá para você fazer uma revisão da matéria no comentário da questão. Então, assim, você deve se tornar uma máquina de resolver exercícios, porque quando vai chegar lá na prova, você vai estar mais familiarizado com certas questões, às vezes pode aparecer uma com um detalhe ou outro diferente, ou às vezes uma quase parecida. Então, assim, é bom o treino, tanto por questão de tempo na hora de fazer a prova, né, que você vai treinando através de simulados e tal, mas também para você saber o que a FGV costuma cobrar em determinado assunto. E para ajudar aí você na resolução de questões, tem o site Q Concursos ou o aplicativo OAB de bolso, que é gratuito. O site Q Concursos tem alguns planos, eu não sei se é mensal, trimestral, é muito importante também. Lá você resolve as questões e tem comentários. Muitas pessoas comentam lá e literalmente dão uma aula naqueles comentários. Então você consegue fazer uma revisão legal da matéria. Então faça, quanto mais exercício você fizer, mais familiarizado você estará com a primeira fase e isso te ajudará a resolver todas as questões, a revisar os conteúdos e conseguir aí no mínimo 40 pontos para passar, né, pessoal? Bom, para conseguir fazer tudo isso, assistir videoaulas, ler o livro e resolver muitas questões,
eu me utilizava das horas depois do estágio, assim como nos finais de semana, e também, às vezes, eu matava a aula da faculdade quando eu via que eu estava bem já da matéria ou que eu não teria problema para mim em faltar a aula, eu ia na biblioteca e ficava estudando lá. Então, assim, eu realmente me utilizava de pouco tempo que eu tinha para estudar para essa prova. Então, se você está aí na faculdade, no 9º semestre, acha que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa na sua cabeça, é estágio, é TCC, vim aqui para te mostrar que é possível sim você se arranjar, estudar nas poucas horas que tem, coloque na sua cabeça que você quer fazer essa prova, faça a tua inscrição e vai estudando quando você puder, vai se movimentando que no caminho as coisas sempre se ajeitam. Só não pode deixar de fazer a prova porque acha que não vai ter tempo suficiente para estudar ou que não vai estar 100% preparado para essa prova. Pessoal, essa certeza a gente nunca vai ter. Eu procurei estudar nas horas que eu tinha, eu fiz a prova. Quando eu saí da prova, eu não tinha certeza de que eu tinha passado. Então, é uma incerteza do início ao fim. Se você não começar, se você não fizer a tua inscrição, já colocar na sua cabeça, independente do resultado eu vou fazer, você não consegue caminhar. Então, você tem que ir caminhando e estudando nos momentos que você pode e tentar fazer essa prova já na primeira oportunidade. E outra coisa muito importante, cuide do seu emocional. Eu conheço muitas pessoas inteligentes que estudam bastante, mas devido ao nervosismo, devido ao estresse, muitas vezes não conseguem fazer a prova ou tiram nota muito abaixo, mas assim, não é por falta de capacidade, não é por falta de estudo. Não adianta você estar aí estudando, resolvendo muitas questões e não se preocupar, ficar tenso e achar que isso é normal. Não, você deve tomar cuidado, porque se você chega na hora da prova com uma tensão a mais, com estresse, aquela questão besta que você não erraria normalmente, você pode errar. Então, assim, cuide da sua cabeça, não tenha pensamentos negativos de que não estou preparado. O comum é a gente chegar na hora da prova, antes da prova, e pensar assim, aquela matéria de tal eu não sei, eu não lembro, como que é mesmo? Não tente ficar lembrando matéria, não imagine que você vai chegar lá no dia da prova sabendo 100%. O importante é você ir lá fazer. Antes disso, ter feito o seu melhor, ter utilizado de todas as horas que você podia para estudar. Agora eu vou passar algumas informações básicas para você que está aí no 7º, no 8º, no 9º semestre, para você que está no 0, que não sabe como funciona o exame da ordem. Bom, pessoal, o exame da ordem funciona com a primeira e a segunda fase. A primeira fase toda objetiva, são 80 questões e desta você tem que acertar 40 pontos. Já a segunda fase é toda discursiva, você tem uma peça processual da matéria que você escolheu no momento da inscrição. Isso mesmo, no momento da inscrição que você já escolhe a matéria, ou seja, na primeira fase você já tem a segunda fase com a matéria definida, e nela você vai fazer essa peça então, e 4 questões. Essas 4 questões, normalmente ela vem com itens A e B, e a pontuação é 5 para a peça processual e 5 para as questões. E disso você tem que acertar no mínimo 6 pontos para passar no exame. A inscrição, pessoal, para a prova da OAB é no valor de R$ 260. Cabe isenção sim para você ir se adequar aos requisitos do edital, cabe isenção. Além do mais, por exemplo, se você faz a primeira fase, passa, faz a segunda e reprova, você terá na repescagem uma nova oportunidade de fazer novamente a segunda fase. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu explico tudo certinho como funciona a repescagem. Dê uma olhada lá para você ficar por dentro de tudo. Então, passadas essas informações, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga a gente também lá no Instagram, @conectadosjk. Lá a gente traz dicas, notícias diárias a respeito da OAB e de concursos públicos. Então, vou ficando por aqui. Tchau, pessoal!